Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISA-CETEP, que apresentará os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas para a participação. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço http://www.isacetep.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da ISA-CETEP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a ISA-CETEP. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da ISA-CETEP e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Estão presentes hoje conosco os senhores Rui Chamas, diretor-presidente, e Carissa Portela, que está o diretor executiva de Finanças e Relações com Investidores, que farão a apresentação. Demais executivos da companhia estarão disponíveis na sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Rui Chamas, que iniciará sua apresentação. Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da ISA-CETEP. Eu sou Rui Chamas, diretor-presidente da companhia, e estão comigo hoje os diretores executivos da companhia para apresentar os resultados publicados na data de ontem e trazer uma atualização para vocês sobre os principais assuntos da companhia. Por favor, avancemos para o slide 3 após passar pelo slide dos disclaimers. Os resultados apresentados no primeiro trimestre de 2022 ratificam a estratégia de ação operacional focada na geração de valor sustentável. Os resultados do primeiro trimestre ainda foram impactados pelo reperfilamento do RBSE, que já foi comentado em outras conferências, e pela elevação dos indicadores macroeconômicos. Ainda assim, a companhia encerrou o primeiro trimestre com um EBITDA de R$532 milhões e um lucro líquido de R$112.500 milhões. Também nesse trimestre, registramos o recorde trimestral de investimentos em reforços e melhorias. Foram 155 milhões de investimentos nos nossos ativos do contrato 59. Os resultados que corroboram a nossa solidez financeira em matéria de geração de caixa, remuneração acionista e crescimento sustentável. O gráfico no slide mostra a evolução da nossa receita esperada para 2022, de forma que fica clara a nossa transição para um mix de receita mais diversificado, amparado por diversas iniciativas de inovação e ESG. Além do reajuste anual da RAP em 2022, teremos uma recomposição parcial do reconhecimento do RBSE no segundo semestre, a entrada em operação de projetos de reforço e melhoria e, adicionalmente, serão realizados 3 projetos Greenfield próprios e 3 projetos em parceria com Taesa. Fruto desta postura de participação responsável e rentáveis em leilões. Com isso, nossa RAP no ciclo 22-23 aumentará em mais de R$600 milhões de reais. Podemos passar para o slide seguinte, por favor. Avançando no resultado operacional e financeiro da companhia, destaca o crescimento de 42% nos investimentos em reforços e melhorias e projetos Greenfield. Esse crescimento representa o nosso compromisso com a geração de valor sustentável. Além dos investimentos nos projetos Greenfield, por meio
dos quais buscamos a longevidade da companhia com a expansão da nossa rede em todo o território nacional, investimos cada vez mais em reforços e melhorias. Os investimentos em reforços e melhorias, eles são permitidos em concessões renovadas, mediante resoluções autorizativas. E além de serem remunerados por RAP adicional, eles permitem a redução do custo da companhia na operação e manutenção, uma vez que eles se dão no mesmo ambiente operacional do Estado de São Paulo, permitindo sinergias. Em 2020, iniciamos um aumento nesses investimentos, de forma a modernizar o nosso parque de ativos do Contrato 59, no Estado de São Paulo. Isso possui uma importância fundamental para a segurança energética do sistema, que contará com ativos mais modernos, além de permitir à companhia um crescimento na sua base de ativos e, portanto, receita. No primeiro trimestre de 2022, investimos 155 milhões. Esse montante do primeiro trimestre é maior do que investido em todo o ano de 2019 e 162% maior do que foi feito no primeiro trimestre do ano passado. Representou, portanto, um novo recorde trimestral de investimentos em reforços e melhorias. Atualmente, nós já temos autorizados para a realização de investimentos nessa rúbrica 251 projetos, totalizando investimentos de 2,7 bilhões de reais. A previsão é que esses investimentos aconteçam até 2025. Passemos agora ao slide 5, onde farei uma atualização sobre os nossos projetos Greenfield. Como vocês sabem, nos últimos 6 anos, nós arrematamos 14 lotes em leilões de transmissão. Desses 14 lotes, nós já energizamos 5. Nesses 5, obtivemos uma eficiência média de 33% no valor do investimento, do CAPEX, e uma antecipação média de 7 meses. Dos 9 projetos restantes, estamos com obras avançadas em 6, que serão energizados ainda esse ano, adicionando aproximadamente 380 milhões à receita da companhia. Adicionalmente, temos 2 projetos arrematados no final de 2019, Triângulo Mineiro e Minuano, que entraram em fase de investimentos mais intensas, resultando num aumento no valor do investimento, como vocês viram no slide anterior. Passo agora a palavra a Carisa Portela Cristal, diretora executiva financeira e de relações com investidores da companhia, que explicará em detalhes o resultado financeiro do primeiro trimestre de 2022. Carisa, por favor, é com você. Obrigada, Rui. Bom dia a todos. Começo a minha apresentação no slide 6. A receita líquida da companhia apresentou uma retração de 16%, totalizando 715 milhões no primeiro trimestre de 2022. Tema que se explica basicamente pelo menor valor das parcelas de ajuste e também pela redução da receita do RBSE nos ciclos tarifários de 21-22 e 22-23. Isso em consequência do reperfilamento do componente financeiro, tema que já vínhamos comentando desde o ano passado. Estes aspectos foram parcialmente compensados pela atualização do IPCA sobre a RAP no ciclo 21-22 e também pela entrada em operação de projetos de reforços e melhorias e projetos Greenfield. Lembra ainda que no ano de 21 tivemos a aquisição da PBTE, que passou a ser consolidada só a partir de março. A nossa busca contínua por eficiência e gestão de gastos permitiu que o PMSO do primeiro trimestre de 22 apresentasse um crescimento de 8,6%, percentual inferior à inflação do período, na qual o IPCA foi de 11,3%. O aumento do PMSO ocorreu principalmente pelo dissídio de acordo coletivo, maior realização de manutenções e também por antecipação de doações para projetos sociais, que usualmente só fazemos ao final do exercício. De modo que o EBITDA totalizou 532 milhões no primeiro trimestre de 22, apresentando uma redução de 23,7% em relação ao mesmo período de 21. Já a margem EBITDA foi de 74,4%. Durante esse trimestre, o lucro líquido da Isacetep também foi afetado pelo aumento das despesas financeiras decorrente das mudanças de cenário macroeconômico e, com isto, a elevação dos indicadores aos quais nossas dívidas estão referenciadas.
Assim, encerramos o primeiro trimestre com um lucro líquido de 112 milhões de reais e uma redução de 63% em relação ao mesmo período de 21. Podemos passar agora para o slide 7. Neste slide, trago uma foto do endividamento da companhia, que no primeiro trimestre de 22 teve uma captação junto ao BNDES de 227 milhões. E, se somada à correção dos saldos da dívida, considerando os indicadores macroeconômicos, os quais a nossa dívida está indexada, nos quais destaco IPCA e CDI, resultou no aumento da dívida bruta para 7,8 bilhões. A dívida líquida da companhia totalizou 7 bilhões. E a relação dívida líquida EBITDA foi de 3 vezes no fechamento do trimestre. Atualmente, o indicador dívida líquida EBITDA mais restritivo é de 3,5 vezes. Recentemente, no mês de abril, concluímos nossa 12ª emissão de debêntures no montante de 700 milhões, cujos recursos serão utilizados para fazer frente às liquidações previstas para o ano de 22. A companhia segue avaliando constantemente a sua estrutura de capital e as oportunidades de crescimento, com o objetivo de maximizar a geração de valor ao acionista. Encerro aqui a minha apresentação e devolvo a palavra para o Rui. Obrigado, Carissa. Não menos importante do que os resultados apresentados, eu gostaria de falar um pouco sobre os avanços recentes da companhia na geração de valor sustentável, com a serenidade de que estamos fazendo a coisa certa e a convicção de que isso contribuirá na performance geral da companhia. Estamos prestando contas à sociedade lançando hoje nosso relatório anual de sustentabilidade, que abrange nosso desempenho e abordagem na gestão sobre tópicos ambientais, sociais e de governança mais relevante. Também, na data de ontem, na verdade, lançamos nossa nova página ESG, que concentra em um único lugar o nosso manifesto, a estratégia da ISA 2030, indicadores e o nosso relatório de sustentabilidade. Tanto o relatório quanto a nossa página são públicos e estão à disposição de todos. Dessa forma, eu convido vocês a acessarem essa página por meio do código QR Code que está nesse slide número 8 da apresentação ou por meio de um link disponibilizado no nosso release de resultados. Também damos um passo importante na direção da diversidade e inclusão, com adesão ao Pacto pela Inclusão e da Empregabilidade de Pessoas com Deficiência, junto à Rede Empresarial de Inclusão Social, REIS, e a criação de grupos de afinidade em linha com nossa política de diversidade. Lembro ainda que nossas iniciativas estão sempre amparadas pelos nossos vetores estratégicos. Criar impacto social e ambiental positivo, assegurar a longevidade corporativa e gerar valor ao acionista. Passemos agora para o slide número 9. Gostaria de encerrar nossa apresentação trazendo um pouco da perspectiva dos eventos que teremos nos próximos meses. Nós energizaremos 6 projetos nos próximos 6 meses. Aimorés, Paraguaçu e Ivaí, em conjunto com Taesa, Itaúnas, Três Lagoas e Biguaçu, 100% controladas pela ISA-CETEP. Esses projetos energizados acrescentarão à nossa RAP, à nossa receita, 380 milhões de reais. Além disso, no mês de junho temos 2 eventos importantes para a companhia. Um deles é o reajuste tarifário, que deverá ajustar a nossa RAP pela inflação dos últimos 12 meses, como previsto no nosso contrato de concessão. Além disso, devemos ter um incremento na parcela RBSE, como foi previsto no reperfilamento definido ano passado, que deverá somar mais 190 milhões de reais à nossa receita. Outro tema importante, agora no mês de junho, sem dúvida, é o leilão de transmissão do primeiro semestre da ANEEL. Nesse leilão serão oferecidos 13 lotes, que totalizam 5.300 km de linha, com um CAPEX estimado pela ANEEL de mais de 15 bilhões e uma RAP plena de 2,2 bilhões de reais. A companhia está estudando as oportunidades nesse leilão para que ela possa definir da maneira mais adequada a sua participação, sempre focando o seu trabalho na busca de oportunidades rentáveis para o nosso crescimento. Com isso, termina a nossa apresentação e devolvo a palavra para a operadora, para que ela possa conduzir a sessão de perguntas e respostas.
Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Por favor, aguardem. Nossa primeira pergunta, feita da webcast, é: vimos o crescimento do investimento em reforços e melhorias no trimestre. Poderia comentar a importância desses investimentos para os resultados da companhia? Vocês podem explicar melhor o que são os reforços e melhorias? Não entendo como isso gera receita. Obrigado pela pergunta. Eu vou dividir a resposta, primeiro explicando por que, do ponto de vista operacional, reforços e melhorias são importantes. Eu vou pedir para a nossa diretora executiva de operações, Gabriela Desiree Pereira, para ela responder essa parte. Depois eu entro na resposta, junto com o Dairon Rego, de como isso gera valor para a companhia e qual é o pipeline que nós temos de reforços e melhorias. Gabriela, por favor, você podia começar? Sim, bom dia a todos. Bom, a estratégia da ISA-CETEP para a definição do seu portfólio de reforços e melhorias tem como base um plano estratégico de renovação que é sustentado por nossas práticas de gestão de ativos, que não só leva em conta a vida útil desse ativo, o histórico, né, do comportamento desses ativos, mas também avalia a sua saúde e condição através de testes, de análise, de inspeções periódicas, e assim é possível que nós definimos a priorização com que esses ativos devem passar pelo processo de substituição. Então, inicialmente é uma definição que leva em consideração o desempenho, o risco e, associado a isso, ao custo desse equipamento, porque, em geral, os equipamentos que apresentam um desempenho e um risco que levam à renovação, eles estão associados também à degradação da sua vida útil, né? Isso faz com que nós criemos a priorização da substituição desses ativos, né, com base nas nossas práticas de gestão de ativos, que vai, como o Dairo vai explicar posteriormente, agregar receita na hora que eu faço a substituição desses ativos por ativos novos, mas, fundamentalmente, eu trago maior confiabilidade à operação desses ativos. Então, para todos falando basicamente dos reforços que nós fazemos nos ativos do contrato 59, né, na maioria do estado de São Paulo, nós geramos a receita através da renovação desses ativos, mas fundamentalmente nós trazemos maior confiabilidade à operação desse sistema a partir do momento que nós substituímos equipamentos que sinalizam, através de todas as nossas práticas de gestão de ativos, que eles podem apresentar algum risco em curto prazo. Obrigado, Gabriela. Então, como a Gabriela já iniciou no seu comentário, reforços e melhorias são substituições de equipamentos. No caso de melhorias, equipamentos com a mesma capacidade, mesmo nível de função elétrica. No caso de reforços, são equipamentos que trazem um incremento da capacidade na sua especificação técnica. Nos dois casos, nós estamos trocando equipamentos depreciados, que não geram uma remuneração na base de ativos da companhia, na base regulatória, por ativos que passam a trazer uma rentabilidade. E para entender bem isso, eu convido vocês a entrarem na nossa página de RI, onde tem uma vídeo exposição do nosso diretor para questões regulatórias, Cláudio Domingorena. E para falar do futuro que nós temos por fazer de reforços e melhorias, eu vou pedir para o Dairon Correio, que é o nosso diretor executivo de projetos, para comentar o que nós temos hoje na carteira para 22 e a perspectiva dos próximos anos. Dairon, por favor. Obrigado, Rui. Obrigado, Gabriela. Rui, sí, como foi falado aqui, para este ano temos estimado a execução de aproximadamente 500 milhões em reforços e melhorias. O ano passado estivemos em valor acima de 300 milhões. Daqui até ano 2025 temos já autorizações prontas para executar 2.7 bi. ¿Sí?
o que já conseguimos durante o primeiro trimestre foram 155 milhões de execução durante o primeiro trimestre, como mencionei, o qual representa quase 92% com respeito ao ano anterior. Continuamos na execução dos projetos e, com certeza, estamos cumprindo todos os programados nesse sentido. Obrigado. Obrigado. Então, os reforços de melhorias vão aumentar a nossa base de ativos que recebem remuneração e, no tempo, alavancam, por consequência, o resultado da companhia. Muito obrigada. Seguiremos para a segunda pergunta da webcast. Gostaria de saber, em relação aos dividendos, se a política da empresa continuará sendo a mesma de pagar 75%. Obrigado. Tem projeção de dividendos para esse semestre ou o próximo? Oi, obrigada pela pergunta. Atualmente, a gente não tem previsão de alterar a nossa prática de dividendos, que é a mesma desde junho de 2018, né? A nossa prática prevê um pagamento de, no mínimo, até 75% do lucro líquido, regulatório. Sempre maximizando com o JCP à medida do possível. Ainda que a nossa prática preveja já o limite de dívida líquida EBITDA de 3%, e a gente já atingiu esse limite, a gente entende que tem diversos fatores que podem, de alguma forma, influenciar a nossa decisão. Como, por exemplo, que vale destacar aqui, leilões, eventuais projetos brownfield, também o aumento da receita, uma vez com a iniciação de novos projetos, ou até a recomposição parcial da RBSE, que já vai começar a acontecer a partir de julho desse ano. Sem qualquer eventual mudança que a gente tenha na prática, a gente vai comunicar ao mercado de forma antecipada. A gente tem sim, né, para esse ano, então, a previsão de pagar os dividendos ao longo do ano, como a gente costuma dizer, a gente não tem um cronograma pré-estabelecido para pagamento dos dividendos. Então, ao longo desse ano, a gente vai fazer os pagamentos de forma que atendam a nossa prática. Muito obrigada. A próxima pergunta da webcast. Estando ciente do aumento de gastos da CIA, gostaria de saber se pretendem fazer alguma reestruturação de recursos humanos no intuito momentâneo de diminuir os custos. Obrigado pela pergunta. Na apresentação e no release, nós deixamos claros que os gastos gerenciáveis da companhia, com pessoas, materiais, serviços e outros, eles estão sob controle, cresceram menos do que a inflação. Nós não temos nenhum plano, nenhuma previsão de fazer medidas pontuais de otimização de custo, como foi perguntado, né, uma reestruturação de recursos humanos. O que a companhia faz de forma permanente é um trabalho de busca de produtividade, de forma que ela ganhe escalabilidade, que ela seja capaz de fazer uma quantidade maior de projetos, que ela seja capaz de gerir mais ativos, como os 6 projetos que entram agora em operação, de uma maneira cada vez mais produtiva, sinérgica e usando ferramentas digitais. Então, ser escalável e confiável em todos os seus processos é um dos objetivos da companhia e isso traz ganhos de produtividade naturalmente. Nenhum plano de otimização pontual em recursos humanos, como foi perguntado, está hoje na nossa pauta. Muito obrigada. A próxima pergunta também da webcast. Bom dia. Debêntures em IPCA representa 54% da dívida. A empresa pretende antecipar o pagamento dessa dívida em algum momento ou amortizar parcialmente? Se sim, até que ponto afetaria a distribuição aos acionistas? Se não, gostaria da exposição dos motivos. Obrigada pela pergunta. A companhia entende que a nossa estrutura de dívida hoje tem uma diversificação adequada e saudável, né?
Vale lembrar que, ainda que a gente olhe aqui 54% em IPCA, que a gente tem um hedge natural para essa exposição em IPCA, uma vez que a nossa receita também tem atualização por IPCA. Importante aqui ressaltar que todas as captações que nós fazemos, elas têm um prazo, para você poder perceber isso, né, no resultado da companhia, ela tem um prazo de maturação. Uma vez que, por exemplo, a gente faz uma captação para fazer um investimento de longo prazo. Quando a gente olha hoje, a gente tem aí 6 projetos em andamento, e a captação para esses projetos foi feita, deve ter sido ocorrida aí em 2 anos para trás. E a gente vai ver agora que esses projetos agora entrando em operação, eles vão nos gerar 380 milhões de RAP adicional. Então, tem um prazo aí para a gente poder ver o reflexo dessas captações no resultado. Então, com isso, a gente entende que o efeito é um pouquinho mais, não é tão imediato como se imagina, né? E o efeito de resultado, ela vai gerar um resultado futuro que vai ser distribuído no momento que se maturar. Muito obrigada. A próxima pergunta, também na webcast. A ISA-CTEP pretende comprar a participação da CEMIG no controle da Taesa? Obrigado pela pergunta. A CEMIG tem um acordo de acionistas com a ISA no controle da Taesa. A ISA-CTEP não tem nenhuma relação direta com a Taesa, então essa é uma pergunta que deveria ser feita ao controlador da ISA-CTEP e não a ISA-CTEP. Eu não tenho como comentar em nome do controlador. Nós sabemos que existe um acordo de acionistas entre as duas partes, com direitos de preferência, mas isso sai fora do escopo de gestão dessa diretoria na ISA-CTEP. Obrigada. A próxima pergunta, também da webcast. É possível explicar as causas da receita líquida e resultado financeiro estarem tão negativos a ponto de afetar o lucro líquido do primeiro trimestre de 2022? Como a gente tem comentado isso acho que desde o ano passado, né? Em abril de 21 teve uma resolução da ANEEL que, ainda que tenha reconhecido um direito adicional, que já era um pleito da companhia de aproximadamente 1.800, postergou os pagamentos do RBSE em 24 meses, de forma que isso impacta o resultado, o lucro líquido da companhia, impacta a receita. Mas não é, de fato, uma perda de receita, acho que isso é importante ficar claro, né? É uma postergação da entrada do caixa. Então, por 24 meses, a gente vai sentir, sim, essa redução do resultado. Como a gente tem comentado, essa recomposição do resultado, vamos começar a perceber já a partir de julho de 22, de uma forma um pouco mais discreta, mas a partir de julho 23, ele já retoma os patamares normais do resultado. Quando a gente fala um pouquinho da dívida, realmente com a situação macroeconômica, né, os indicadores têm tido um acréscimo muito grande e o serviço da dívida teve um custo maior, mas em função da situação macroeconômica do país, é uma questão que todos estão vivendo, né? Algo específico para a companhia. Muito obrigada. A nossa próxima pergunta. Qual a visão para o uso dos valores da RBSE que virão de 2023 a 2028? Com esses valores muito superiores, será investido, entrado em leilão ou distribuído para o acionista? Ao final do ciclo de RBSE, a empresa vê uma inevitável redução do fluxo de dividendos? Obrigado pela pergunta. Na gestão da companhia, nós consideramos os usos e as fontes dos recursos de forma muito clara. A receita do RBSE, assim como a receita da companhia e eventuais dívidas que possam ser levantadas, são as fontes. Os usos, além do custeio da operação do sistema que está sob nossa responsabilidade hoje, também se dará por novos investimentos que trabalharemos para que sejam os mais rentáveis possíveis. Então, nesse equilíbrio, nosso objetivo é buscar um crescimento sustentável da companhia, de forma que ela continue gerando resultados, e esses resultados, ao final,
vão poder ser divididos com os nossos acionistas. Então, não existe o investir ou gerar resultados, é investir para gerar resultados, e os resultados acabam chegando na distribuição a todos os nossos acionistas. E o RBC é uma das receitas nas fontes de todo o nosso plano de negócio. A gente hoje é confiante de que temos um programa de desenvolvimento sustentável que vai gerar resultados ao longo do tempo para a companhia, sem rupturas, como foi colocado na pergunta. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta também da webcast, feita pelo Fernando. Os projetos de Aimores e Paraguaçu estão atrasados? O que houve? Qual a projeção de finalização? Esse atraso pode gerar multa pela Enel? Obrigado, Fernando, pela pergunta. Como se falou, os projetos de Aimores e Paraguaçu tiveram problemas durante o final do ano, basicamente porque por o tema das chuvas, ¿sí? As condições climáticas atípicas prejudicaram muito a construção dos projetos. O projeto de Aimores está pronto, já estamos aguardando já o que se chama o término de liberação definitiva. ¿Sí? Nos próximos dias já começaríamos a receber receita por esse projeto. O projeto de Paraguaçu recentemente terminou a etapa de lançamento, uma das etapas mais críticas, mais difíceis do projeto, e começaríamos o que se chama a etapa de comissionamento para nos próximos meses, semanas, fazer a energização deste projeto. Com respeito ao que você fala de multa, a ANEEL tem definido que se llama parcela variável por atraso, o qual é calculada com base na data final de energização. Para sua tranquilidade, os projetos continuam com uma rentabilidade alinhada com o definido no caso de negócio. Obrigado, Fernando. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta também da webcast, feita pelo Marcelo. Bom dia. Como a ISA-CETEP analisa e vê o leilão que ocorrerá no mês 6? Oportunidades de bons negócios ou muita concorrência? Obrigado. Obrigada pela pergunta. Sim, nós tradicionalmente sempre olhamos as oportunidades de investimento em leilão. Acho que dado até o nosso DNA de ter uma competência técnica e sermos competitivos em projetos greenfield, nós vamos ter em junho um dos maiores leilões já feitos promovidos pela ANEEL. Então, estima-se que algo em torno de 15 bilhões de reais. A gente entende, sim, que deve haver um ambiente competitivo, né? Acho que continuamos vendo players bastante interessados em investir. Agora, nós temos também uma quantidade grande de lotes, são 13, e 3 muito grandes, que concentram praticamente 80% do valor do investimento. Então, talvez a gente tenha uma diversidade aí de players de acordo com as características dos lotes. A gente está fazendo a nossa análise, os nossos estudos antecipados, como sempre fazemos, e esperamos conseguir um êxito no próximo leilão. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta, também da webcast. Como anda o projeto de investimento na tecnologia de armazenamento de energia via baterias elétricas, sobretudo pelo aumento recente dos insumos para a construção de baterias? Obrigado pela pergunta. O projeto de baterias está se desenvolvendo muito bem. A totalidade das baterias já foram fabricadas. ¿Sí? E daqui a pouco, na próxima semana, vamos começar a etapa de testes na fábrica. Após disso, continuaria já
o envío dos equipamentos aquí para o Brasil. Claro, como los equipamentos ya fueron fabricados, no temos o impacto que está aqui mencionado. As obras já começaram, aqui em nossa subestação registro, a parte civil do projeto já começou e estamos cumprindo o cronograma para ter nosso primeiro projeto de baterias energizado no mês de novembro deste ano. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta, também da webcast. A companhia está tomando cuidado para que sua atuação ESG não passe a linha tênue que leva à demagogia, a certas políticas ideológicas e contraria os interesses dos acionistas? Obrigado pela pergunta. É importante comentar que a companhia busca fazer todas as suas intervenções respeitando aspectos sociais e ambientais e na melhor governança possível. Eu não consigo perceber como essa boa atuação, que traz o desenvolvimento sustentável no tempo, possa ir contra interesses dos acionistas. Então, a gente, sim, toma muito cuidado para que tudo que a gente faça tenha esse aspecto sustentável, durável no tempo, com um impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente, de forma que a gente preserve o valor no tempo. E é um tema que nós analisamos com muita atenção e, sobretudo, sem nenhuma demagogia. Mas é importante que isso fique claro a todos os nossos acionistas. Muito obrigada. A próxima pergunta feita pelo webcast por Bruno. Com os eventos em perspectiva, reperfilamento do RBSE, mais energização de novos projetos, é esperado que os efeitos nos resultados sejam incrementados a partir do segundo trimestre de 2023 ou terceiro trimestre de 2023. O que poderia frustrar essa expectativa? Obrigada, Bruno, pela pergunta. Sim, de fato, acho que você fez uma boa observação, né? A expectativa de que, já a partir agora de julho 22, a gente perceba um acréscimo mais sensível nos resultados, já com uma pequena recomposição dos valores do RBSE. E a partir de julho 23, aí sim a gente volta aos patamares atuais de RBSE, tendo, de fato, impacto positivo no resultado. Também já para os resultados dos investimentos que a gente tem feito, a partir do ano que vem, para a maior parte deles, a gente já vai ter um ano de RAP completa, né, ficando um projeto em especial que vai ser energizado só em 2025. Então, com isso, a gente realmente espera. Eu não vejo nada que possa frustrar aqui a melhora do nosso resultado, da nossa receita, em função disso, né? Então, assim, de fato, a gente entende que nós já temos agora o RBSE foi incorporado à RAP, né? Então, antes ele era pago em forma de PA, agora ele está incorporado à RAP, então a gente não tem nenhuma expectativa de que isso mude. Muito obrigada. A nossa próxima pergunta é também da webcast. Gostaria de saber se há alguma atualização sobre o processo de cobrança junto à Cefaz e também se a companhia mantiver a decisão favorável, o valor de 2,4 bilhões de reais será revertido da provisão e se tem alguma destinação desse valor aos acionistas. Bom dia, obrigado pela pergunta. Carlos Lopes, diretor jurídico, falando. Sobre o processo de cobrança contra a Cefaz, a gente ainda aguarda a pauta de julgamento do STF, tá? Como na relatoria do ministro Francisco Falcão, e a gente, então, está aguardando que seja pautado para julgamento, lembrando que a gente tem, sim, de verdade, uma decisão favorável de segundo grau por unanimidade. E em relação ao valor 2,4, é bom lembrar que não é provisão, esse é o valor de contas a receber. Existe, sim, uma provisão relacionada a esse assunto, foi feita em 2012, na ordem de 512 milhões de reais, mas o valor mencionado, 2,4, é um valor de contas a receber. Muito obrigada. Em
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Rui Chamas para as considerações finais. Por favor, Sr. Rui, pode prosseguir. Obrigado. Eu queria agradecer o interesse de todos na apresentação do resultado trimestral da companhia, o interesse dos acionistas, e dizer que para nós, que estamos na direção da companhia, é um prazer poder compartilhar com vocês a nossa visão de longo prazo e de como os resultados de longo prazo estão sendo construídos e a cada trimestre confirmando a visão que compartilhamos com vocês. Em 3 meses voltaremos a nos encontrar, enquanto isso a nossa equipe de relações com investidores está absolutamente à disposição de todos os investidores, acionistas, para tirar qualquer dúvida que os senhores, que as senhoras tenham. Além, claro, do nosso site de relações com investidores e agora da nossa página com aspectos de sustentabilidade, onde vocês vão poder ter o prazer de ler o nosso relatório anual de sustentabilidade que foi publicado esta semana. Obrigado a todos, uma boa semana e até breve. A audioconferência da ISA-CETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.